Fala, mamíferos! Estamos de volta com mais um episódio do Mamíferos Podcast e hoje, com muita alegria, nós vamos falar de um tema para vocês que é muito importante para a bovinocultura leiteira, para o mundo dos negócios, para a mudança e para a transformação do mundo que a gente espera, que é a formação de pessoas, um grande desafio que temos de formar pessoas, não só para trabalhar aqui no mundo do leite, onde estamos colonizando nós mamíferos, mas para todos os negócios. E para falar disso é com muita alegria e com muito esforço, com muita briga, praticamente tendo que buscar de trator, nós conseguimos trazer aqui hoje a professora Marina, que é parceira nossa, nossa amiga, e que ajuda a gente aqui na formação das pessoas que trabalham com a gente. Já contei para ela isso, nós já colocamos prova aqui já, e os melhores que fizeram a prova aqui, está documentado, vieram das pessoas na qual ela orienta lá na UFLA, e ela vai se apresentar para vocês antes da gente começar a falar um pouco mais desse tema. Fica aí com a gente, nós vamos precisar que esse assunto é muito importante. E, como sempre, aqui nós temos uma tradição. Quem é a Marina? Não só a professora Marina, mas quem é a Marina? Fala pra gente começar a nossa prosa. Bom dia, Ronaldo. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz também de estar aqui. Não é verdade, eu não precisei vir arrastado de trator. E eu acho que eu estou feliz de estar aqui porque eu admiro muito esse tipo de mídia, né? Eu acho que eu sou super consumidora de podcast, acho que atinge muita gente e é mais uma coisa muito bacana que você faz também para gerar valor, né, dentro da cadeia. Então, a Marina é mãe da Cecília, do Francisco, da Cecília e do Joaquim, professora lá no departamento de zootecnia da UFLA. Eu sou agrônoma, de formação, mas trabalho com zootecnia desde a graduação, então eu me considero um pouquinho mais zootecnista. E hoje meu maior papel é professora mesmo, né? Eu tenho esse trabalho na nutrição de vaca de leite, que é a minha linha mesmo de disciplina, de pesquisa. E tenho uma tendência de me envolver em muitas coisas, né? Então, além desses papéis de mãe, de pessoa, de mulher e professora, eu também sou hoje a coordenadora da Fazenda de Produção de Leite da UFLA, que é o CEP Leite, Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Bovinocultura Leiteira. Eu coordeno um núcleo de extensão, que é a UFLA Leite, que você conhece bem, fez parte, e um núcleo de pesquisa, que é o INPAR. Hoje eu também estou na diretoria da Sociedade Brasileira de Zootecnia e estamos trazendo a próxima reunião aqui para Lavras. E tem outros papéis aí que acabam contribuindo também, por exemplo, a organização do TEDx Lavras, que é um evento que eu tenho muito orgulho de fazer parte, e acaba contribuindo, porque a gente é um só, né? A gente é uma pessoa só, e eu acho que quanto mais experiência diferente a gente se envolve, mais habilidade e mais conexões inesperadas a gente faz e cria mais. Então, essa é a Marina. Impactante. Até Suou assustei. só de ouvir. E aqui, estrelando hoje, não só estreando, mas estrelando hoje, né, uma testemunha da capacidade de formação de pessoas da Marina. Estamos aqui também com a Luísa Teixeira, recém-casada, né? Vou chamar de Luísa Teixeira agora. Se apresenta para o pessoal, Luísa. Fica à vontade, seja bem-vinda ao Mamíferos. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Arrastada também, né? Estou enrolando essa participação tem algum tempo já. Fã da Marina, veio porque era Marina. Mais ou menos isso mesmo. Eu sou Luísa, né? Trabalho aqui na Companhia do Leite há quase um ano. Fui orientada, né, pela Marina, acredito que ainda sou. E sou engenheira florestal, estou terminando minha graduação em zootecnia e sou também produtora de leite, então é uma bagunça geral. Espero contribuir com alguma coisa aqui, vamos ver o que vai sair. É isso aí, vamos colocar marcha no negócio. Fica aí comigo, assunto de formação de pessoas, você fica aí falando que o problema é mão de obra, então fica comigo que nós vamos falar sobre isso hoje, como nós podemos ajudar aí no desenvolvimento de pessoas. Não,
acaba que a gente contextualiza no mundo do leite, que é o que a gente vive, mas a prosa aqui acaba servindo para qualquer frente. E estou aqui com ela, que mora no meu coração sem pagar aluguel. Brenda, manda um abraço para a turma aí. E turma, tô feliz de estar aqui hoje. Confesso que também estava ansiosa para falar com a Marina. Sempre que ela fala, eu acho que sai muita coisa boa. Fica com a gente, vai sair um papo muito bacana e muita coisa que vai dar pra gente aproveitar daqui hoje. Bom, Brenda, vocês, de forma organizada, hoje um podcast que está com 3 mulheres, e o nível de organização muda completamente, né? Prepararam aqui uma pauta muito legal, por sinal, e eu queria que a Brenda desse o start nessa pauta para a gente, né? Chamasse a Marina para o jogo desse assunto formação de pessoas. Como é que a gente começa essa prosa? Vem comigo, vai! A gente viu aí a Marina atuando em um monte de frentes. Acho que a gente pode conversar falando exatamente disso, do papel da universidade na formação de pessoas. Como que a Marina se vê atuando nessa frente? Quais são os desafios que você enfrenta na formação com seus alunos? A gente vai poder entrar aí nessa parte do grupo de estudo, no núcleo de pesquisa. Mas vamos pensar no ensino superior. Quais são os principais desafios que você vê com a geração que está agora na faculdade? Legal. Bom, a universidade, tradicionalmente, é um lugar de ensinar o saber, né? É um lugar de passar o conhecimento intelectual, técnico. E se a gente pensar na história, antes essas pessoas detinham o conhecimento, né? As pessoas que estavam lá, que são os professores. O conhecimento estava só ali. Eu tinha que chegar nele até lá. Hoje, a situação é outra, né? O conhecimento está amplamente divulgado e facilmente acessível. E aí eu acredito que o papel continua muito centrado no saber, com um papel de curadoria de conhecimento do professor, para que ensine também o aluno a filtrar um pouco o que tem, porque a internet, ela, ao mesmo tempo que ela é muito interessante, acessível e democratiza e populariza tudo, ela também não tem filtro e não tem nenhum tipo de revisão para saber se aquilo é válido ou não, né? Então, o professor assume um pouco esse papel dentro do saber, né? Do componente saber. Mas eu acredito, isso é uma visão pessoal minha, que o ser humano, quando está nesse período da graduação, ele pode desenvolver, e ele vai desenvolver tanto na graduação, tanto em qualquer momento, né? Pela idade, pelo período da vida, um tripé ali do saber, o fazer e o ser. E aí a universidade atua de forma oficial no saber. O fazer também é possível, que é a parte de como se fosse assim, a aula prática, digamos assim, menos, né? Até porque é mais difícil operacionalizar todo mundo fazendo, né? Mas a gente tem sim ferramentas e isso é pensado de forma sistemática dentro de uma montagem de currículo. E o ser, que na minha opinião assim, é o mais importante, ele é muitas vezes negligenciado e também não tem muito como a universidade assumir um papel oficial e sistematizado nisso. Só que se a gente tiver a consciência disso, a gente consegue ajudar o aluno, porque isso daí, a parte do desenvolver o ser, é totalmente dependente da busca pessoal, né? A pessoa tem que ir atrás disso. Então, se a gente conseguir chamar atenção, porque muitas vezes a pessoa nem está percebendo que tem essa oportunidade ali, ele pode fazer isso de uma forma diferente, né? Então, eu tento trazer, né? Acho que você já deve ter assistido essa palestra da jornada que eu dou no início, né? Sempre que eu tenho oportunidade de pegar os alunos o mais cedo possível, que é para ele entender que o que ele está fazendo ali é uma jornada, né? E o que ele vai coletar nessa jornada ele põe na mochila, e o que ele põe na mochila ele leva para a vida, né? Então, eu vejo o papel nesse tripé, né? De modo que o ser ele é ainda muito dependente de quem está pensando ali, né? Não é uma coisa oficial que todo mundo está fazendo. Marina, é muito comum a gente estar nas rodas, olhar na internet e etc., e o pessoal começar a reclamar da tal da geração. Essa geração não sei o que, essa geração é mimimi, essa geração é não sei o que lá. Um monte de gente reclamando das pessoas e colocando rótulos ali nesse novo público que está chegando na universidade. Eu acho que tem a mudança de educação, a evolução na qual as pessoas, o ambiente no qual as pessoas foram educadas, e são outras pessoas mesmo, né? Mas isso
Você percebe que essa geração vai ser mais difícil de treiná-las? Eles estão chegando de fato com limitações? Ou você acha que é o sistema que não está preparado para recebê-los e dar outro tipo de formação diante dos novos instrumentos que eles têm? Ou isso é bobagem, isso não existe? Na prática está tudo como era mesmo? Eu acho que eu não gosto de colocar caixinha em ninguém. Né? Colocar rótulo. Nunca a pessoa vai ser igual a outra, né? Mas existe existe uma diferença geracional que é estudada, né? Geração X, e que tem a ver com a realidade que a pessoa cresceu ou foi exposta, né, desde criança. Eu não sou do lado de ficar reclamando. Eu não acho que os alunos estão piores de forma nenhuma. Né? Eu acho que eles são... Eu brinco que eles são uma bomba atômica, né? Que eles têm um poder de realização que tem que ser direcionado para o lado certo, né? Então, eu acho que os estudantes, a forma como... Não só estudante, meus filhos, seus filhos, a forma como a gente vai lidar com as pessoas, a gente tem que entender como elas são. E isso vai mudar de pessoa para pessoa. E aí, se a gente não entender, não existe mais uma receita aplica para todo mundo. Não existe, né? Não existe porque hoje existem 1 milhão de receitas e se a sua não tiver aderência, a pessoa não interessar nela, ela vai procurar outra, né? Então, às vezes você vai obrigar o aluno a ficar lá, obrigado, né? Porque a gente tem que assistir aula, tem chamada, não sei o quê, você não está conquistando nada com aquilo. Então, eu não acredito que essa geração é isso, essa geração é aquilo. Eu não sei te falar se mudou muito, porque eu dou aula há 8 anos só, né? Então, talvez eu não peguei uma outra geração. Então, eu não percebo... até porque eu nunca massifiquei nenhum semestre mesmo. Mas dá para comparar com você. Com a gente, eu acho que uma grande diferença, que eu fiquei pensando esses dias nisso, é que talvez a gente tinha que buscar mais, para a gente conseguir alguma coisa, informação principalmente, a gente tinha que buscar um pouco mais, porque eu não tinha nem celular na graduação, né? Então, a gente acabava tendo que correr atrás de algumas coisas que hoje está mais fácil. E aí você falou assim, será que é o sistema também? Você mencionou isso, né? Será que o sistema... A gente vem de um sistema de ensino totalmente passivo. E sempre foi assim. Só que antes não tinha tanto acesso às coisas, então, inevitavelmente, a pessoa tinha que correr atrás, fazer um trabalho, dava um trabalhinho a mais. Tinha um pequeno componente ativo nisso, né? Mas é totalmente passivo. Né? Você não dá autonomia nenhuma para o estudante. Então, ele sabe o que ele tem que estudar para a prova. E como que depois você espera que o profissional tenha ação, né? Então, ele vai rezando uma cartilha, né? E chega na hora do mercado de trabalho. Não é assim que funciona. Tem um monte de desafio. Desde a criança. A criança também tem que entrar numa caixinha, né? O ensino, de modo geral, como ele... acho que... não sou estudiosa disso, né? Mas eu escuto, assim, que ele foi criado na época da Revolução Industrial, assim, para massificar mesmo. Você precisa pôr bastante gente lá e ensinar muita coisa para muita gente ao mesmo tempo. E hoje já não é mais essa a realidade e o sistema de ensino é o que menos se adaptou, né? E eu acho que uma coisa que a pandemia ensinou para a gente, ontem até um aluno meu falou isso comigo, né? A gente fica planejando, né? Será que nessa época vai estar de greve, vai estar de férias? Vamos pôr o experimento para acontecer nesse dia, porque daí os alunos podem ir porque está nas férias. Aí tem uma greve que muda tudo, ou tem uma pandemia que fecha tudo. Então, assim, uma das coisas que a gente mais aprendeu a gente tem que ser adaptável e flexível, né? E o ensino não é muito assim. Então, existe, sim, um problema sistemático no ensino, eu acho, e eu tento mudar, e eu nunca fui de ficar me envolvendo para tentar mudar de cima para baixo. Eu sempre mudei de baixo para cima, e eu consegui algumas mudanças, mas eu bati nos limites dela, né? Então, eu mudava muita coisa dentro da minha aula, para tentar fazer com que os alunos participassem ativamente mais, tivesse mais autonomia. E aí eu percebo que muitas vezes, quando o aluno está inserido em todas as outras disciplinas da forma tradicional, eu fazer a minha muito diferente, estava atrapalhando eles até. Não estava ajudando. Aí eu comecei a tirar o essencial, tentar adaptar. E a cada semestre a minha disciplina é diferente. Eu faço um trabalho diferente, eu não tenho slide nenhum, eu só dou aula na lousa, porque eu chego lá, converso, eu entendo. Então eu acho que sempre que a gente se humanizar no sentido de ver quem é a pessoa que está ali, qual que é a cara deles, né? A primeira aula eu deixo eles bater papo, todo mundo, e falar o que eles esperam aprender, porque eu quero escutar. E eu pergunto de verdade, você tem interesse em nutrição de ruminantes? Porque às vezes a pessoa fala, não tem, então eu vou dizer, você trabalha com o quê? Aí a pessoa fala, com gato. Aí eu fico tentando associar com o gato, porque é uma coisa que interessa para ela. Então eu acho que muitas vezes esse comentário, claro que tem dificuldade, mas a dificuldade tinha antes também. Então, eu sou muito do time das reclamações. Eu também acho que eu tenho uma diferença muito grande, hoje eu tenho pensado muito nisso, entre
querer estar certo e querer que dê certo. Uhum. Às vezes, eu posso não concordar com a forma que eles lidam com algumas coisas, mas é o jeito deles. Então, eu tenho que fazer dar certo. Então, como é que eu faço ele querer? A gente estava falando disso, né? Assim, como que você conquista aquela pessoa que está ali? Aquele é o seu público. Vai adiantar você ficar aqui batendo cabeça? Ah, você tinha que ser diferente. Você tinha que estudar diferente. Na minha época. Você trouxe pra gente um tripé do saber, Fazer e ser. E me parece que o pé do saber, nesse banco do bar, esse pé tá maior, né, na universidade, do que os outros 2 pés, e o do fazer, então, é um pouco menor, e o do ser ainda menor ainda, ou seja, menos trabalhado ainda. Mas se a gente parar para pensar, se eu melhorar o ser, o cara vai saber mais e vai querer fazer mais. Com certeza. E é o que é menos trabalhado, né? E dentro da nossa pauta aqui está prevendo, eu fiz essa introdução porque dentro da nossa pauta está prevendo, e o desafio da formação dessas pessoas? O que você sente, né, que dentro da universidade e em qualquer que seja, né, a instituição de ensino, o que nós temos de desafio de formação? Voltando aí pro tripé, né? Eu acho que tem 2 grandes desafios. Um desafio é ainda dentro do saber, apesar do pé do saber estar grande e estar firme, estar consolidado, ele é segmentado demais. Então, eu vou falar de 2 desafios que eu vejo, que são meio independentes, mas obviamente conectados, que é a mesma pessoa, né? Passando por eles, mas o desafio do saber, Ronaldo, eu acho que está muito segmentado. Então, a gente vai dando para o aluno, para o estudante, tijolos. Minha disciplina é um tijolo. Um tijolinho para sua obra. A da Brenda é outro tijolinho. Aí, no final, você está com uma carreta de tijolo. Mas, em nenhum momento, a gente ensina você a construir casa. Né? Não ensina, não tem jeito. E eu não sei se existe um jeito de fazer isso, tá? Não estou criticando. Só estou falando que eu percebo essa limitação. Então, assim, eu não sei se eu montar minha parede aqui, ninguém me ensinou a ver se o vento vem por aqui ou por aqui. Que é assim, qual que é o contexto do mercado? Qual que é a situação da pessoa? Aquilo é o gargalo na fazenda? Nós estávamos falando disso, né? De a gente ir lá muito no reducionismo específico e o cara não está dando água limpa para o animal beber. Não vai adiantar nada. Eu posso pôr aditivo, formular dieta. A vaca está passando fome. Né? Não tem processo, não tem limpeza. Então, às vezes, a pessoa não aprende a fazer essa contextualização, enxergar problema. Enxergar problema é um grande gargalo ainda dentro do saber, tá? Porque aí, se você... Hoje, gente, resposta está totalmente disponível. Só que a gente tem que ensinar eles a fazer a pergunta. Né? Então, dentro do saber, eu acho que um gargalo é esse. Como que a gente aprende a fazer a pergunta? E quando a gente faz o ensino... Eu chamo... Isso aí a Luísa já conhece minhas terminologias que eu invento. Mas o ensino just in case, que é o que a gente tem hoje. É just in case. Ó, você precisa aprender just in case só para o caso de um dia você precisar. Que é o jeito que o nosso currículo é montado. Então, a gente começa com bioquímica, cálculo, não sei o quê, e vai subindo, né? Vai construindo de baixo para cima, tudo. E trocar isso por um just in time, que é, você tem esse problema, resolve. Quando você está na sua casa lá, você quer fazer um bolo. Você vai lá estudar como que é o equipamento. Não, você vai lá e fala, como é que eu faço um bolo? Vai no YouTube e procura um vídeo. Aí o bolo vai te ensinando, você vai voltando. Você faz conhecimento de trás para frente. O que eu preciso para fazer o bolo? Bom... E eu sei porque eu sou extremamente ignorante na cozinha. Então, para mim, é um ótimo exemplo. Eles põem lá, usa o foie, como é que chama? Fouet. Tá escrito isso lá, não tenho a menor ideia do que é um fouet. Aí eu vou voltar para trás, eu vou pesquisar, fouet. Tá, aí eu olho para aquilo e falo, como é que usa esse negócio? Para que serve isso? Ah, porque você tem que deixar clara, sei lá como. E aí você vai voltando. Porque você tá fazendo as perguntas certas agora. O que é um fouet? Para que eu tenho que misturar isso desse jeito? Certo? Então, nesse sentido, tem muita metodologia de ensino que dá para ajudar nisso. E tem algumas faculdades até de medicina que usam essa metodologia das perguntas, né? Eles trabalham... Esse semestre é da imunologia, por exemplo. E aí entregam casos para os alunos, resolvam essa doença aqui. E aí esse grupo de alunos vai trabalhando naquilo para chegar no conceito imunológico, né? Exato.
Isso, para mim, faz todo sentido. Essa metodologia de ensino, eu acho que é uma coisa que a gente isso se chama explora muito pouco, né? Aprendizagem baseada em problema, né? Ou em projeto. Você pode também mandar a pessoa fazer um projeto, o aluno. E aí, ao longo do semestre, cada aula, vocês vão discutir uma etapa do projeto. Isso dá muito certo. Só que não é simples, Luísa, de implementar na forma como a matriz curricular é. Primeiro que a nossa sala de aula não tem design físico para isso. Eu não consigo fazer roda. Porque tem uma escada, tem aquela cadeirinha de braço que não junta. Então é desafiador. Começa daí, né? Não tem internet direito. Quando tem internet, o celular do aluno está com a memória cheia, ele não consegue baixar o que precisa. Então, eu tentei tudo isso, tentei tudo que vocês imaginarem. Estudei muito de metodologia de aprendizagem ativa e tentei muita coisa. E aí eu comecei a desanimar um pouco, mas não do lado ruim. Comecei a falar o que é o essencial, por que isso é interessante. Aí eu fui tirando os essenciais e fui tentando trazer para a minha disciplina hoje. Então, esse é um desafio de saber, ainda, na minha opinião. Tem que mudar um pouco o jeito que o saber é passado. E se a gente colocar, né? Eu vi um estudo mostrando que a cada 5 e agora a cada 3 anos se produz mais informação do que toda a história anterior. E aí, se você imaginar que a formação do cara em 5 anos, ele chegou no meio do curso e já caducou o que ele aprendeu, entendeu? Então, assim, pode ser que já tenha caducado alguma fração daquilo que ele aprendeu. Tem coisas consolidadas, né? Quando você vai para o mundo técnico, né? Tem coisas que são consolidadas, mas uma fração significativa do que ele aprendeu pode estar caduca ou tem muitas outras oportunidades, né? Novos negócios, novas ferramentas ligadas a um determinado processo que ele aprendeu, que passou, e se ele não continuar estudando ou conectado, né? Eu acho que aí um desafio do saber é conseguir acompanhar a quantidade de coisa nova que está chegando, exemplo, né? Um chat GPT e muda um monte de coisa, o mundo dos podcasts, o mundo da competição, o mundo das startups, uma série de frentes que fazem o conhecimento caducar muito rápido, né? E aí vem o desafio, como é que eu me mantenho atualizado nessa caixa do saber que nós estamos discutindo, né? Fudendo com a sua... estragando com a sua pauta. Acabei com a sua pauta. Aqui, mas uma coisa que você falou muito boa é a pessoa vai ter que aprender de novo. Então, para mim, dá para colocar um pi aí, viu? Hoje, para mim, a habilidade que o aluno não pode deixar de aprender enquanto ele está na graduação é aprender como ele aprende. Isso se chama metacognição. A pessoa tem que saber o que funciona para ela aprender rápido. Então... infelizmente, nenhuma desses tipos de coisa que a gente está falando é teórico. Você aprende no livro. É igual tocar violão. Você pode ver toda a teoria lá, mas se você não praticar, né? Então é prática. Então você tem que aprender aprendendo. E aí você vai falar, putz, isso aqui funcionou, né? Aprende muito rápido. Esse não funcionou. E aí não é igual para todo mundo, né? Claro que não. E a gente, como docente, também tem que pensar nisso. Cada um tem um estilo de aprendizagem que funciona melhor. Então, eu tento fazer uma apostila escrita. Minha aula é na lousa. Eu ponho podcast, porque é da época da pandemia eu fiz. E aí eu fico mantendo eles. Lista de exercício assim, lista assado. Porque cada um vai aprender melhor de um jeito. Então, a gente tem que ter um portfólio diversificado também ainda dentro do saber. Mas, além de saber fazer as perguntas, isso tem a ver com ter uma visão de identificar problema numa situação... Tem que aprender a aprender. E um outro ponto ainda, só para concluir a história do murinho lá, da casinha que eu estava falando, que eu sempre comento com você, Ronaldo, é contextualizar o técnico na vida real. Então, mercado, parte financeira, investidor, outro mundo, sabe? Assim, uma outra que não tem aula disso lá. E toda vez que um aluno meu defende um TCC, eu pergunto para ele, o que foi muito útil para você no seu estágio, na sua experiência de TCC, que você aprendeu e levou daqui, e você fala, que legal, isso aqui eu trouxe da UFLA. Ou, isso faltou. Porque eu quero saber o que faltou, principalmente, né? E muitas vezes eles falam isso, a gente não tem noção nenhuma de mercado, de negociação, sabe? Pensar assim, eu tenho lá um problema de nutrição. Como que eu viabilizo aquilo? Como que eu viabilizo, né? Às vezes eu tenho uma ideia lá, por isso que eu gosto de me envolver com diferentes frentes. Porque você tira só um soprinho de uma ideia de um lugar e conecta com outro. Criatividade, na verdade, ela é combinatividade, né? Então, você precisa ter portfólio para combinar informações.
E aí entra um pouquinho no ser. Eu acho que o desafio isso daí no saber eu já tenho algumas ideias, né, de como melhorar. Mas o ser é mais difícil. O ser é mais difícil. Vou abrir uma porta para você, né, que você trouxe na nossa pauta, para a gente tentar falar um pouquinho do equilíbrio entre as habilidades. Eu acho que o equilíbrio das habilidades, as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais, a atitude da pessoa, o campo da atitude, ele está conectado com o campo do ser aí um pouquinho e de como a pessoa pode ir se transformando, melhorando. E eu acho que assim, isso pavimenta um caminho, a gente trazer para a prosa logo essa questão do equilíbrio das habilidades, né? Desenvolver mais o ser aí. Abre a caixa de ferramenta. Como é que nós vamos botar o pessoal para preocupar mais, ou tanto quanto, né? Porque eu pelo menos tenho essa percepção. Eu vou falar de mim. 2015, 30 de setembro de 2015, foi publicado um decreto que falava que estava nascendo o programa Mais Leite Saudável, um regime tributário, por causa do Milk Point Mercado. Programa Mais Leite Saudável, regime tributário especial, que abre oportunidade para fornecimento de assistência técnica a partir dos créditos presumidos de PIS e COFINS. Cara, quantos veterinários você acha que leu isso? Não, e pra mim não ia significar nada. Só eu, cara. Não, sem brincadeira, pra mim não ia significar nada. Eu não ia entender do que se trata. Passei. Ninguém leu esse negócio. Eu ia ver lá PIS, COFINS, crédito Entendeu? tributário, eu ia passar a notícia. Ninguém leu esse negócio. Ninguém leu isso. Tipo assim, o que o pessoal lê? O pessoal lê tipo assim, ó, nova ferramenta ligada ao controle da mastite. Tem um remédio novo para mastite. Agora tem um aditivo que faz as suas vacas produzir mais leite para você colocar na sua nutrição. Tem um coisinho que você coloca a colher que sua vaca vai dar menos problema de casca. Isso aí todo mundo lê, assim, enche de gente lendo. Eu fui lá e li esse negócio. E foi a partir disso que a Companhia do Leite chegou onde ela está. Essa foi a semente que plantou a Companhia do Leite. Hoje, 276 laticínios, 180... Hoje, por tudo, nos 7 negócios que a companhia está envolvida, nós temos 200 pessoas envolvidas no negócio. E por eu, no passado, na minha formação, ter entendido o que significa crédito, PIS e COFINS, qual que é o impacto dele no resultado da indústria de laticínio e já ter envolvimento com assistência técnica e um certo envolvimento com a parte de gestão e gestão de pessoas e por aí vai. Isso mudou a minha vida. Então, eu estou dando um exemplo real de que outras habilidades que fogem da habilidade técnica, elas podem impactar e pode ser um diferencial na vida das pessoas. Como é que nós vamos ativar isso e como é que nós vamos pavimentar esse caminho de formação dessas pessoas nessa linha? Tem pensamento para isso? Na universidade existe um movimento? Tem mais gente querendo fazer essa transformação? A universidade, apesar dela não ter o ser sistematizado e até o fazer um pouco limitado do ponto de vista de currículo, eu falo para eles, o ambiente que você está inserido não existe melhor para isso. O tanto de oportunidade, a universidade, na verdade, é um ecossistema. Então, ela tem um envolvimento e um acesso às coisas enorme. E aí, os alunos, muitas vezes, o estudante não tem a consciência de tantas das oportunidades. E por que acontece isso? Um problema que eu acho que hoje, que talvez seja esse negócio, não é geracional, não. É um problema que acontece comigo, talvez aconteça com você. Como a gente tem informação, tudo chega muito tão fácil, a gente não escolhe mais nada. Nem o que vê, né? Aqueles stories lá fica passando, o negócio fica passando no automático, vai virando aqueles rios, aquelas coisas. Você não seleciona nem como que você vai gastar seu tempo, né? Então, tudo é passivo. Chega. Então, o aluno fica esperando alguém vir explicar para ele o que tem na universidade. E eu não acho que tá errado. Assim, eu não acho que eu tenho que falar para ele, então você não vai ter oportunidade. Não, eu estou tentando pensar em como que eu mostro, então, tudo que tem. Então, existe uma fase de sensibilização que eu faço muito, que é essas palestras de jornada, aula que eu tento trazer. Quando eu faço... Tem um negócio que eu faço com o meu grupo, que é o Dia Ímpar, que a gente reúne para fazer um negócio que é para mobilizar, incomodar, sensibilizar a palavra. E eu percebi, antes eu tinha uma empolgação muito grande com esse tipo de movimento, e eu percebi que ele não leva a nada. Ele é legal para incomodar. Se não tiver um follow-up de ação,
Ele não sai do lugar, né? E aí, a universidade, ela tem... Acho que talvez o exemplo mais fácil são os núcleos de estudo, né? Que é uma coisa que é bem... Tem em vários lugares. A UFLA, eu entendo que, pelo que eu escuto, é uma coisa que é muito diferenciada nela, né? Onde eu estudei tinha isso também. E todo mundo era de algum grupo. E os núcleos de estudo, eles vão fazer uma coisa que o aluno tem que ir atrás de fazer, que é experiência. Você falou para mim hoje mais cedo, né? Parte do conhecimento que você tem, uma boa parte é a experiência, é conviver com aquilo. É coisa que você não passa numa palestra, você não passa numa aula. E aí, além de tudo isso, nessa parte prática, de sentir, de ter que fazer... Eu acho que o núcleo de estudo e pegar responsabilidade é o que desenvolve o ser, é o único jeito. É o praticar, não tem como eu desenvolver proatividade estudando ela. Quantos por cento, Luísa Teixeira, das experiências desenvolvidas até aqui, na sua formação, da experiência, não do saber, mas do fazer... Qual que é o percentual que você chutaria que está atribuído ao UFLA Leite? Nossa, eu, assim, 80%, eu acho. O UFLA Leite é um grupo de estudo, para quem não conhece. A Luísa participou e com a conexão com a Marina vem de lá, né? E como é que você vê isso, né, na sua formação, né, grupo de estudo, na sua formação e na formação dos estudantes? A importância dessa peça no quebra-cabeça, na formação do fazer e do ser. Se puder ter exemplos. Claro. Bom, o UFLA Leite, quando eu entrei na zootecnia, na primeira semana de aula, assim, fazendo introdução à zootecnia, meu marido, né, veterinário, falou assim, não... Que cabrito, que coelho, Porque eu falei, nossa, nunca tinha ouvido falar, né? Eu sou da cidade, não conhecia animais, assim. E aí ele falou, não, aqui, ó, pode caçar um grupo de estudo de vaca. Você vai estudar vaca. A gente gosta de vaca. Ele decidiu por mim, assim. E eu falei, que isso, que absurdo. Não Ninguém sabe. decide nada por mim, né? Não sabe. Não sabe. Até parece. Aí fui achar um grupo de estudo de vaca, né? E logo eu percebi por que as pessoas se apaixonam pelas vacas, né? É difícil você ver alguém que saiu de vaca para ir para outro animal. Mas gente de outros animais que veio parar na vaca, ou da agronomia, né? Ou da engenharia florestal, é bem comum. E eu acho que tem a ver com o fato da vaca ser um organismo muito complexo. Eu falo até assim, que tinha que ter uma faculdade de vaca, né? Porque misturar os outros animais nisso é difícil, embanando a cabeça, assim. Milquiverso, dá pra sair. Aguardem. Cenas dos próximos capítulos. E aí, nessa busca por um conhecimento mais voltado para a vaca, né, para a produção de leite, eu achei o UFLA Leite. E uma coisa que é muito nítido, acho que para quem fez parte ou para quem conhece alguém que foi do UFLA Leite, é que a nossa formação, né, ela não tem a ver só com a parte técnica. Ela é muito voltada para o desenvolvimento pessoal, para a relação com as pessoas. E isso vem muito da Marina, né? Eu não sei como era o UFLA Leite antes de ter a Marina como coordenadora, né? Mas isso vem muito dela, né? Então, eu lembro, assim, que as pessoas questionavam assim, mas por que a Marina não está em toda a reunião do UFLA Leite, né? Por que se ela é coordenadora, por que ela não está lá na reunião agregando conhecimento técnico? E aí, um dia a Marina me falou assim, porque o meu maior orgulho do UFLA Leite é que vocês fazem tudo sozinhos. Eu quero que vocês façam tudo sozinhos. Vocês não precisem de mim para nada. Na hora que vocês precisarem de um contato, de um telefone de alguém, de uma bolsa de não sei o quê, aí vocês me procurem. Mas o que vocês conseguirem fazer sem mim, eu tô feliz, tá ótimo. E foi exatamente isso, assim, a gente atuava muito, atua, né, até hoje, eu atuava porque eu não estou mais no UFLA Leite, mas na Fazenda Palmital, né, que a fazenda é uma fazenda real de produção de leite dentro da universidade, e a gente tem que conviver com inúmeros desafios, e um deles é com funcionários, né, com outros núcleos de estudo, e isso, claro que tem problemas, né, que isso é uma dificuldade, mas isso é muito rico. Então, assim, a nossa trajetória profissional, ela começa muito bem ali. E é muito semelhante a uma empresa, ao que a gente vive até na nossa família, né? Dificuldades familiares. E junto também com a atuação na fazenda, né?
a gente faz o Simpel, que é um simpósio que eu tive o prazer de participar, né? Enquanto a gente estava organizando, eu era presidente do núcleo e depois logo o Gabriel assumiu. Fica aqui, inclusive, um agradecimento para o Gabriel, que é o melhor braço que eu poderia ter tido enquanto eu estava no FlaLeite. E lá no Simpel eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre formação de pessoas. Então, essa jornada, tudo que a gente está falando aqui, a gente falou no dia e foi muito desafiador para mim, assim, foi incrível, foi difícil, né? Muito difícil. Eu não sou uma pessoa de vergonha, mas eu fiquei com muita vergonha. Apresentou muito bem, eu estava lá, eu vi. Mas contava exatamente essa história da jornada dentro da universidade e o papel que um núcleo tem na sua formação pessoal, né? Então, assim, gerir pessoas, montar processos, esquematizar um simpósio nacional, né? Então, assim, isso tudo contribui para a formação da pessoa, né? Não, técnico, claro que tem discussão de artigo, tem as dificuldades com as vacas na fazenda, que a gente aprende muito. Mas a formação pessoal com certeza, o maior ganho nisso tudo, eu acho. É minha opinião, né? Não sei se você concorda, já que você também foi do Eu concordo 100%, vou fazer alguns complementos, alguns apontamentos, talvez. Quando vocês são desafiados a ter que pensar naquilo como uma empresa, desenvolve hierarquia, naturalmente surge uma liderança. O ser humano é um animal que vive em rebanho, né? É natural surgir uma liderança. Essa liderança tem que ser organizada dentro da hierarquia do negócio. Vocês são desafiados a melhorarem a comunicação com as apresentações que tem que fazer, com os relacionamentos com os outros núcleos. Gestão de conflito, passa para dentro da propriedade, tem os funcionários, tem os desafios da universidade, tem os outros núcleos de estudo, tem os professores, os interesses envolvidos nas questões de pesquisa, então nós vamos ter que lidar com os conflitos, né? Então, e isso é um exercício diário da vida real. Né? A vida real é assim, só vai mudar o contexto, o nome do conflito e o endereço, né? E vocês sobem para um nível de domínio. Quando que você começa a dominar determinado assunto? Quando você tem que ensinar sobre esse assunto. E aquele programa de formação de trainee, você tem que pegar determinada pauta e você tem que formar as pessoas que estão chegando para manter aquele legado para o grupo seguir funcionando. E você passa a dominar determinada pauta quando você tem que ensinar ela. Né? O auge do aprendizado, você tem que ensinar sobre um determinado assunto. E isso, na minha percepção, faz com que a gente faz uma prova aqui, aplica essa prova para 100 pessoas, os 5 primeiros lugares, 3 eram do FlaLeite. Entenderam? Então, os 5 que tiraram a maior pontuação. Então, isso é a evidência de que o núcleo de estudo ele tem esse poder, né, uma vez bem conduzido, ter esse poder de contribuir para a formação do fazer e do ser, que é tão difícil de formalmente estar estruturado numa grade, né, Marina? Eu queria fazer uma pergunta para a Marina. Eu não formei na UFLA, eu formei em Bambuí, que tem até um lema, que é o aprender para fazer e fazer para aprender. Está escrito na entrada. Na entrada. Vi lá hoje. Lá. Vi lá essa semana. É o lema lá dessa faculdade, que é incrível. Não mudaria, uma formação que eu acho que foi excepcional para mim. E eu cheguei aqui na UFLA e eu vi essa quantidade mesmo, a diversidade que tem de grupo de estudo. O que você consegue fazer para que seja gerada essa autonomia nesse pessoal do FlaLeite? Porque não é o caso da Luísa, que trabalha diretamente comigo, e eu vejo isso nela. Eu vejo em todo mundo que passa por lá. É legal que, só para fazer um gancho, teve o AgroLeite agora, né? E aí nós mandamos 10 alunos para lá. E aí essas horas eu entro, arrumo um alojamento aqui, um dinheiro ali e tal. Você também contribuiu para eles irem e foi transformador na vida deles. Encontramos com eles lá. Eu prego muito que o que eles têm que tirar daqui é a experiência. Vai em tudo, assim, não em tudo, lógico, mas assim, hoje isso daí fica... Vai em tudo que te agrega. Não, fica a dica também. Os alunos às vezes saem
daquele projeto para dedicar na aula, porque eu não estou indo bem. Quanto mais coisa você tiver para fazer, melhor você vai fazer todas. Você pode ter certeza. Se você tem consciência. E uma coisa que eu acho, Luísa, que é importante, que eu fico ali, eu deixo vocês fazerem, mas eu estou sempre olhando. Eu falo, isso aqui, ó, eu faço essa orientação, né? Ó. E eu gosto de entrar na hora que dá alguma coisa errada, porque, na minha opinião, é quando a gente mais aprende em cima do erro, né? Gente, por que será que isso aqui deu errado? Ninguém tem medo de me falar nada que deu errado, porque eles sabem que eu não vou esculachar ninguém. E não é que eu vou achar que tá tudo bem, né? Eu solto meus palavrão, meus pi também, e aí a gente fala, vem cá, que porcaria que aconteceu isso, vamos resolver. Olha o tamanho do problema, olha o que isso vai causar, e eu quero achar a causa e não o culpado, o processo que né? E aí os meninos foram, e aí as pessoas saem, eu fico morrendo de dó, o aluno sai porque ele acha que ele tá sobrecarregado, que ele não tá conseguindo dedicar na matéria, aí ele sai, fica perdido, e aí vai mal mesmo, e aí também o ser para de desenvolver total. Porque assim, 15% da formação, você perguntou porcentagem, hoje eu acho que 15% da formação na faculdade está dentro da sala de aula. E os 85% que estão fora, depende da pessoa escolher ir lá. Porque a sala de aula é o fixo, é o passivo, é o que eu te entrego, é o currículo. Né? E aí na AgroLeite, eu estava num grupo aí, rolando um grupo de WhatsApp, e o pessoal falando decepcionado com os alunos que passaram nos estandes, que só queria brinde, não queria nem saber do que se tratava cada empresa, e falando assim, o que tem de brinde aqui? Esse queijo aqui é de comer, pode levar? E aí, num grupo que eu não sei de quem era, só recebi o print. Tava falando assim, não, mas isso aí não é regra, não. Passou um grupo da UFLA lá, assim, assado, uns meninos totalmente diferenciados. Nossa, até arrepio, né? E eu recebi esse print. E, além disso, no Simpel, no último Simpel, e já fica a dica que o próximo é 3, 4, 5 de junho de 2025, ano que vem, conto com todo mundo lá. Vai ser melhor ainda. No Simpel, o que todo mundo vinha falar para mim era, onde você consegue esses meninos? Inclusive, muitos professores. Né? Então, eu falava assim, mas, gente... Mas eles não chegaram aqui assim. Não, os meninos falavam, o pessoal falava assim pra mim, Essa né? é a diferença, foram desenvolvidos. Você consegue autonomia. Tem que fazer, não Aí pronto. eles perguntavam assim, Marina, quem que é o fornecedor de não sei o que? Eu, sei lá. Como que foi feito? Não sei. Com quem que fala pra pôr cone na rua? Não sei. Gente, eu não sei nada. Quem sabe são eles. Eu não sei nada. Então, assim, meu papel ali é muito mais de congregar, eu acho, né? Juntar eles ali e dar uma ativada e jogar problema. Eu confio neles. Então, assim, e uma coisa que você falou, Naldo, que é extremamente importante, é comunicação. Que hoje, para mim, é a raiz de todos os problemas. Tudo é problema de comunicação. Comunicação mal feita, não ser claro. É muito problema de comunicação, e muito. E toda vez que acontece, eu falo, pessoal, tá vendo? Isso aqui foi... Eu faço a questão de... Eu sou aquela pessoa pentelha, né? Que tem o sermão depois de tudo que der errado. Eu quero voltar a conversar e ver como a gente não deixa isso acontecer de novo. Porque aconteceu uma vez, tudo bem. Então, é autonomia. Vamos errar coisa nova, né, pessoal? E aí isso desenvolve confiança neles. E não é falar que eu sei. Então, assim, vamos fazer o projeto, o plano de trabalho da fundação para fazer o evento. A Luísa, Marina, como que faz? Eu falei, não tenho a menor ideia. Abra aí, vamos ver. Eles sabem tanto quanto eu. A gente, assim, eu tenho mais experiência. É óbvio que o que eu já souber, eu vou cortar o caminho para eles. Mas eles têm tanta capacidade quanto eu de fazer. Né? E aí que está a diferença. Eu acho que eu acho que as coisas são muito mais horizontais, no sentido de aprender, do que vertical. Né? Eu tenho uma veíce aí, né? Uma experiência, aquela coisa que a gente vai ficando sábio, começa a fazer umas pílulas de sabedoria no meio. Mas fora isso, é todo mundo ali, cada um. E eu acredito muito em equipe, no sentido de cada um fazer o que faz melhor. Luísa, você fez melhor isso aí? Se ferrou. Todo congresso é você que vai fazer. Não tem essa, vamos ficar todo mundo desenvolvendo tudo. Não é assim, o mundo funciona por colaboração. Se é bom numa coisa, sou bom em outra, vamos fazer junto. Você não tem que ser bom em tudo. Então, cada um vai pegando, né? Assim, esse negócio de funcionar como uma empresa, eu acho que vários núcleos também fazem isso. Só que eles não têm problemas reais. O problema deles é assim, é o seminário que eles vão apresentar. Lá não, minha filha vaca tá lá morrendo. Alguém resolve, por favor? Foi antibiótico pro leite, é 18 mil reais que eu tenho que pagar agora, e aí? O que a gente faz? Então, assim, a Fazenda põe uma realidade nisso daí, e o Simpel também, gente. Eu gosto de falar assim, a gente cria o problema para depois resolver o problema. Então, essa SBZ que eu resolvi chamar para cá, todo mundo tá assim, você é louca? Que horas você vai fazer isso, né? Eu falei, vamos criar um problema legal, depois eu vou me virar para resolver, né? O TED.
Então, assim, eles já sabem, assim, eles não me trazem problema. Eles podem me trazer problema. Só que sempre tem que ter pelo menos uma solução pensada. Que pode ser inviável. Mas eles tentaram. E assim, eu estava na AgroLeite e o mindset deles é totalmente diferente. Eu encontrei com o grupo e assim, eles foram numa excursão para visitar as propriedades e o pensamento assim, nós precisamos ver isso, nós precisamos aproveitar aquilo e etc. E de fato, um monte de jovenzinho, um monte de crianças, outros núcleos passando perto, né? Onde tem brinde? Não sei o que, mas nós já pegamos o brinde daquela barraca ali, não sei o que. E o pessoal passeando no negócio, né? Muitos jovens ainda e imaturos mesmo, né? Sim. E o pessoal ali do núcleo com outra cabeça, com outro nível de atividade, de buscar conhecimento, de sugar o máximo que pudesse de ter de aprendizado ali, de experiência, de vivência ali. De fato, eu acho que eles estão, né, numa terra fértil como um todo. Tem a escola, tem você, tem a fazenda da UFLA e tem uma estrutura, uma arquitetura de núcleo que é desafiadora, né? Que o tempo inteiro está provocando desafio, extraindo deles ali o que eles podem entregar de melhor, né? Eu acho assim que essa questão dos problemas, né? Eu falo que acho que esse é o maior aprendizado que eu tive lá, que é enxergar o problema como o processo, né? O problema vem do processo, não das pessoas. E ao contrário de você, eu sou a reclamona. Eu constantemente ouço, para de reclamar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, é um exercício diário que eu fico fazendo assim, o problema não é da pessoa, é do processo, Então, vamos resolver. E aí, isso aconteceu inúmeras vezes na fazenda, no simpósio, né? No dia a dia ali do núcleo. Mas, recentemente, eu falei, gente, eu tô muito Marina, porque eu casei, né? E aí, um dia antes do casamento, a mulher da decoração me ligou, 7h da manhã, e falou assim, Luísa, deixa eu te falar uma coisa, não tem mesa para os convidados. Ninguém contratou as mesas. Aí eu pensei, vamos surtar, né? Esse é o momento de surtar. Mas eu não sei como, veio na minha mente, assim, uma voz Marina. Não adianta reclamar, vai ter que resolver. Aí eu falei para ela assim... tá bom, Thalita, você conhece alguém que aluga mesa, né? Eu vou mandar meu marido ir lá com a caminhonete resolver. E aí ela não sabia nem o que responder, né? Porque ela com certeza imaginou que eu ia surtar. Ela, não, acho que tem a fulana, eu vou ver com ela. Tá bom, aí você me liga. Você já podia ter falado pra ela assim, você podia ter visto antes de me ligar, né? Falado, não tem mesa mais? Tem a fulana, a ciclana, a beltrana, né? Eu acho que... Os problemas não resistem a 24 horas. 50% dos problemas não resistem a 24 horas. Está aí já a pesquisa do Marcos lá mostrando lá que no caso de mastite, 50% dos casos de mastite, a vaca já tem cura espontânea. Então, assim, é igual Pareto. Você pode estender para o resto aí que vai batendo. Você pode, e a mesma energia que você gasta surtando, você gasta resolvendo. É isso aí. Né? O que vai gerar resultado? Surtar ou resolver? Mas eu acho que o núcleo atua demais no ser, né? Sim. Então, se você puser o chá lá, que é conhecimento, habilidade e atitude, que é aquele, sei lá, a competência, né? A competência é chá. Conhecimento, habilidade e atitude. A atitude, ela vem... A habilidade é a parte do fazer, né? E a atitude é o ser. É um tripé parecido. Você gosta de montar comunidades? E eu vou te dar uma dica sobre montar uma comunidade. Uma comunidade, ela precisa ter os seus jargões, ela precisa de ter as palavras, os comentários, as frases que só a galera da comunidade conhece. E andando nas feiras por aí, eu cheguei no Interleite, a hora que eu cheguei no Interleite, um já gritou, fala mamíferos. Eu desci do carro, um gritou. Eu já assim, né? Entrei, a hora que eu entrei no salão onde tinha o café, um cara gritou, e o microfone de ouro? Eu falei, não pode. A comunidade tá colonizada, tá esparramada para tudo quanto é lado. E o microfone de ouro, Marina, é o momento em que a gente chama o pessoal para nos ajudar a levar esse conhecimento a mais gente. E agora está na hora de você, se ainda não está inscrito no nosso canal, é hora de você se inscrever e curta, comenta e compartilha esse material. Ajuda a gente a levar esse conhecimento para mais gente.
pega esse episódio, joga no grupo da UFLA, que vai jogar no grupo da UFV, que vai jogar no grupo das outras universidades. Ajude a gente a viralizar esse material, que eu acho que pode sensibilizar boa parte dessa galera, que muitas das pessoas que nos seguem são estudantes ou pessoas recém-formadas, que eu acho que isso aqui pode ajudá-los muito. E você que é produtor, que está nos acompanhando, tem uma galera que gosta de tudo que a gente faz, né, e comenta e dá detalhe, etc, tal, se envolve com tudo que a gente faz aqui. Se você é produtor, ajuda a gente a esparramar isso, leva isso para mais gente, ajuda a gente a viralizar esse material. Vamos voltar para nossa pauta aqui, turma? Eu tô com uma etapa aqui, com um step, um degrau na nossa escada, falando sobre a alavanca do sucesso. Como é que vocês prepararam esse material aí, Brenda? Vai lá. A gente falou dessa formação de pessoas muito voltada em grupo de estudo, pensando com o pessoal da graduação, né? Que é um trabalho ainda de gerar para ele esse senso de que ele vai precisar dessas coisas. A gente conversou isso uma vez num almoço, que precisa despertar o aluno do que ele vai encontrar lá para frente. Então, olha aqui, você vai precisar, você vai ter esses problemas. Já começa a achar a solução. E o que eu sei da alavanca do sucesso é que é uma disciplina voltada total para a pós ou não? É da pós. Da pós-graduação. Então, a gente está passando por um outro grupo de alunos, né? Que já tem aí um pouquinho de maturidade no ensino. O que é o objetivo da disciplina Alavanca do Sucesso? Como que você vê o objetivo, o feedback dos alunos? Você pode dar algum exemplo prático do que ela levou para esse pessoal? Essa disciplina surgiu porque... Ela é da pós? Ela é uma disciplina da pós, do PPGZ, que é o Programa de Pós-Graduação de Zootecnia, mas ela é aberta a todos os programas. Só são 20 vagas, a gente já oferece ela todo semestre. Nunca consegui uma vaga. Acaba rápido, viu, gente? Mas agora tá... É porque tava invasado, né? Assim, como fala, represado. Agora a maioria dos alunos já entra e faz, então tá dando. Esse semestre tem, acho que 18 só. Assim, tem menos agora gente. Que eu acabei. E aí... mas assim, por exemplo, quando sobra a vaga... Você pode conversar, se você puder ir, mas não adianta falar que é fazer remoto, não dá, é presencial e tem que ir toda semana. Né? Então, muitas vezes tem professores que querem acompanhar para poder reproduzir, mas não consegue, né? Nossa agenda às vezes é difícil. Mas por que surgiu disso? Eu sempre fui alguém que ama o que está fazendo. Você me perguntar quais são suas metas, eu nunca fui dessa, de ficar assim, eu falo com o Vinícius Cantarelli, que é um grande parceiro meu, e ele é um cara de meta. Ele sabia que ele queria abrir Animal Nutri no primeiro dia de doutorado dele, sabe assim? Eu nunca fui essa pessoa. Eu nem sabia que eu queria ser professora, mas eu sou a pessoa que gosta de estar fazendo, gosta de gostar do que está fazendo, da hora que acorda até a hora que dorme. Lógico que tem os difíceis, tem as coisas que eu não gosto de fazer, mas eu gosto. Então, eu sou meio apaixonada nas coisas. Meu olho está sempre brilhando nas coisas. E aí, eu adorava fazer pós-graduação, adorava pesquisa, adorava estar no meio disso, conversar ciência. E eu fiz nos Estados Unidos. E lá eu senti essa energia. E quando eu cheguei aqui, eu percebi os alunos muito reclamando, tristes e pouco produtivos também. Porque uma coisa é você tá tendo burnout, porque você tá produzindo pra caramba. Outra coisa é você não tá produzindo nada e tá tendo burnout. Brochout. Exato. É um problema sério, né? E aí eu falei, gente, tá precisando de uma conversa, né? Aí eu sentei com o Vinícius, já tinha escutado o Márcio Lara falar um pouco, eu tinha chegado há pouco tempo aqui. E aí, nós falamos, vamos criar uma disciplina? Eu lembro certinho, assim, a gente juntou e ficou uma tarde inteira jogando ideia lá no meu quadro. Eu tenho um quadro enorme na minha sala que a gente usa para isso. E aí, a gente saiu com a alavanca do sucesso, produtividade com equilíbrio, que tem 3 pilares, né? É o pilar de autoconhecimento, o pilar de empreendedorismo e inovação e o pilar de mercado. E o objetivo disso é assim, a gente achou que se entrar nesses 3 pilares iam fechar gaps, assim. Muitas vezes a pessoa... Por que o autoconhecimento? Porque a pessoa nem sabe o que ela gosta. Nunca parou para pensar. Né? Ou pelo menos do que ela não gosta. Já é um grande avanço, saber do que você não gosta. Não se conhece, não sabe como aprende, não sabe o que reenergiza, porque tem que ter equilíbrio. E a gente às vezes... E toda vez que a gente entra no automático, a gente perde esse equilíbrio. Eu faço isso até hoje. Eu dou essa disciplina não sei quantos anos. E eu faço isso até hoje, então você tem que se forçar. O objetivo, você falou caixa de ferramenta. Eu sempre falo isso no último dia de aula. A gente passou um semestre dando ferramenta para vocês pôr na caixa. Se vocês não abrirem essa caixa nunca mais, vocês vão esquecer como é que usa todas. Né? Então, a disciplina ela tem esses 3 pilares e o conteúdo dela, que muda todo semestre, mas ele é sempre focado num formato de aula mais workshop.
E também, além de nós três, a gente tem uma instrutora de Mindfulness, que é a Rose Botrel, aqui do Espaço Sentir, uma instrutora, uma especialista em desenvolvimento humano, que é a Nath Cantarelli, que é psicóloga. Então, eles trazem um negócio bacana na disciplina que está mais nessa linha do autoconhecimento e do equilíbrio em si. Então, a gente faz, às vezes, prática de mindfulness, prática de preencher coisas, reflexões sobre a vida e também muita dinâmica, vivência, que a Nath é especialista em RH, sabe? Em recursos humanos, em treinamento de equipe. E aí tem umas coisas que eu nunca tinha visto. Você faz uma dinâmica do nó lá, que você põe o grupo lá para fazer um negócio. Aquilo, ela olhando de fora, ela já sabe como que vai ser o semestre. Uhum. Porque ela consegue ver como que o grupo interagiu ali. Uhum. Então, é uma coisa muito rica. No empreendedorismo e mercado, não é que a gente quer que as pessoas saiam de lá fazendo startup, não é isso. A gente quer ensinar a pensar como empreendedor e mudar a mentalidade para a inovação e empreendedorismo. Qual que é o meu problema? Essa ideia que eu estou tendo é um problema de alguém? Uhum. Ou não, eu estou inventando coisa porque eu acho legal? Que muitas das nossas pesquisas são assim. Eu acho legal demais e não é o problema das pessoas. Né? Não é, pelo menos, o que está travando naquele momento. Que concorrente que eu tenho? Como é que eu faço uma análise de viabilidade daquele produto? Então, a gente traz isso. E eu, que uma pessoa que não tenho nenhuma inserção nesse meio, eu uso isso em aula. Uhum. O Canva, sabe o Canva do Sebrae, lá, de modelo de negócio? Uhum. Canvas. Eu uso aquilo para preparar a aula, para bolar um curso novo. Nós vamos fazer agora uma disciplina na graduação de inovação e empreendedorismo, mas que vai ser meio sombrinha da alavanca, assim, trazendo um pouco daquilo. E o mercado é no sentido de estar preparado, porque eles se sentiam assim, eu saí agora da pós, eu não tenho nada para apresentar. Você fala, faz seu portfólio, o que você pode fazer, o que você é bom? Eu não tenho nenhuma experiência. Como que não tem? O que você faz? Todo dia você acorda e dorme, E entre esse período, o que você fez? Né? Então, se você não está tendo nada para pôr na mochila, repense sua jornada. Porque como é que você está vivendo um dia sem nada na mochila? Todo dia você tem que pôr coisa na mochila. Então, a gente junta em 6, a gente chama pessoas de fora, às vezes empreendedorismo real, sabe? Para mostrar a cara quebrando, e pessoas que inspiram. E aí a disciplina é meio que o pessoal brinca, que é uma sessão de terapia, porque a semana é muito tumultuada, chega quinta à tarde, todo mundo acalma. Uhum. Né? Então é muito transformador, a gente percebe, a gente já fez várias brincadeiras de fazer startup lá, até amanhã é o último dia de aula, e eles vão apresentar o produto deles. Então eles apresentam uma banca, faz pitch, a banca dá uma sabatinada neles. Então, essa disciplina tem sido transformadora, as pessoas, elas formam, elas ligam, falam assim, fiz minha entrevista de emprego, a gente simula, a gente faz perfil de LinkedIn com eles, currículo, simula entrevista. Às vezes a gente chama uma pessoa de fora, aquele Álvaro Sade, que é aqui da cidade também, já foi lá com a gente, deu umas aulas de entrevista e simulamos mesmo, assim. Aí o contratado ganhava uns livros e tal. E eles passam nervoso, aí no meio da entrevista a gente muda para inglês. A pessoa dá uma surtada. E aquilo ali é o lugar seguro para você treinar essas coisas. Então é fascinante, assim, é uma disciplina que acaba acrescentando muito pra gente. E ela vai espalhando. Então, tem gente de todas as áreas, de todos os programas de pós, medicina, agricultura. Então, também promove uma conversa, né, mais diversificada. E aí, ela acaba ensinando muita coisa. Por isso que eu gosto de fazer muita coisa. Eu aprendo um monte de coisa lá na disciplina que eu aplico no meu núcleo de estudo, que eu aplico no Flaleite. Falo, fizemos um negócio bacana no Alavanca, vamos fazer no Flaleite? De relacionamento. Ou no ímpar, que é o meu grupo de pesquisa, né? E... olha só o drama. Quando a gente traz pessoas com muito conhecimento, vivência, experiência, 1 hora não dá para nada. A gente está muito próximo de bater 1 hora de conversa. E eu acho que dá para a gente tentar adensar um pouco do que a gente programou de expor. Mas eu queria que você falasse para a gente agora um pouco, assim, quais são suas vontades para os próximos projetos. Tem coisa que está em andamento, que está funcionando, que você... dentro do contexto de próximos projetos, pode ser um novo projeto ou pode ser
melhorias que você gostaria de fazer no que está em andamento? Fala um pouco para a gente, assim, nesse contexto da formação do pessoal, o que é a próxima missão? Ronaldo, eu tenho, sem querer, como eu falei, eu nunca planejo muito, né? Vai acontecendo, eu vou vendo o que meu olho brilha mais, o que meu coração bate mais forte, eu vou me direcionando, né? Mas eu percebo que eu tenho me encontrado toda hora em projetos que criam comunidades, como eu te falei antes, né? Eu gosto de criar comunidade e, para mim, não faz sentido a universidade não estar conectada de uma forma muito mais forte do que ela está hoje com todo o setor, toda a cadeia produtiva. Produtor, que a gente já tem uma atuação nesse sentido, né? Quando a gente pensa em extensão, a universidade já fomenta isso. O Flow Leite também tem essa pegada de extensão, mas muito maior do que isso, né? E hoje eu tenho sentido, toda vez que eu converso com alguém de empresa, você é um que eu converso bastante, eu vejo os gargalos, né? Tipo assim, como assim? Como você deu exemplo, né? Eu nunca ia parar numa notícia de crédito... presumido de PIS e COFINS. Né? E quando eu converso com você começa a falar de fundo de investimento, eu falo, gente, os alunos têm que saber isso, né? E eu não sei ensinar isso. Então, eu acredito muito em criar comunidade e trazer cada vez mais o mercado para dentro da universidade. A gente precisa entender o que falta para vocês na formação de um estudante. O que está faltando de habilidade. Então, minha cabeça pipoca de ideia de coisas para fazer nesse sentido. E quando eu tenho a oportunidade, eu coloco em prática. Então, assim, para esse programa agora, para o Simpel e para a SBZ, que eu vou trazer para Lavras em 26, eu quero fazer um speed date. Já ouviu falar de speed date? É um negócio que acontece, que eu vejo em seriado americano. E aí o povo passa, assim, um monte de mesinha individual, um a um. E aí um lado da mesa fica todo mundo parado e o outro lado vai rodar, quando tocar o sininho. E aí a gente vai se conhecer. É para encontro, né? Encontro romântico. Só que você fica lá conversando com a pessoa 5 minutos, se vocês trocam informação, vê o que deu um matchzinho interessante. Depois que acaba a rodada, fica todo mundo lá no bar bebendo e você vai conversando. E aí toca um sino. Eu quero fazer um speed date, que eu ainda não criei um nome para isso, mas vai ter um menorzinho no Simpel, mais focado em leite, e na SBZ um bem maior. Vai ser um evento. E aí a empresa vai ter 3 minutos para fazer o pitch dela, no sentido assim... O que é valor para você? As empresas vão ficar paradas. Porque daí você pode também ter um material na mesa. Tal. O que é valor para você? O que é valor, não. Qual que é a visão da Companhia do Leite? Não é assim, a Companhia do Leite tem esse produto. Porque você só tem 3 minutos. Qual que é a visão e o que você procura numa pessoa? E talvez o que você oferece, de desenvolvimento e tal. A pessoa vai ter 3 minutos, só que antes disso, quem se inscrever para participar disso vai receber um treinamento. Porque não adianta fazer assim, fala aí 3 minutos, você não se preparou para isso, vai ficar uma porcaria. Então, as pessoas vão receber um material falando, é assim que você faz seu pitch. Dá uns exemplos. E o aluno vai poder falar quem ele é. 3 minutos. Porque ele é uma boa contratação. Né? E aí, vai rodando e depois tem uma almoção que eles podem aprofundar os contatos. Então, eu fico pensando assim, o aluno precisa saber logo, no 2º ano, que ele não está atuando numa área que ele precisa desenvolver. E que a universidade não tem essa disciplina para ele. Ele tem que procurar fora. Né? Então, isso daí é um pequeno projeto que eu ainda não criei um nome, mas é um speed date profissional, speed job, sei lá ainda como que vai chamar, né? Que eu quero fazer um piloto no Simpel e um grande na SBZ. E é uma vantagem para a empresa. Eu acho que uma das coisas que a gente faz pode gerar valor na empresa é formar uma pessoa que vai... Porque é um grande gargalo que eu sinto, né? Das empresas. Falta de... a pessoa não tem sangue nos olhos, a pessoa não tem determinação, fica difícil, ela vai embora. Sei lá. Eu acho que isso é muito falta de autoconhecimento, assim, dos alunos. E meu sonho é fazer isso virar um programa depois, que todos esses agentes de um setor contribuam naquilo. Então, a gente tem um sonho, né? Eu, Vinícius, desse programa que chama Taltec, que é Talentos e Tecnologias, que são as 2 coisas que a universidade pode gerar, talento e tecnologia. E aí a gente queria ter uma plataforma, era uma vitrine, nosso sonho é assim, ter imagina um Facebook da vida, assim, um negócio fechado, assim, né? Cada estudante tem o seu dashboard e no dashboard dele tem o desenvolvimento dele, todo centralizado ali. Então tem um avatarzinho, eu tenho até um mockup disso já, assim, você põe um avatar do aluno e aí tipo assim, em volta dele tem assim, tudo que é tipo de coisa que ele poderia ter feito, né? Então assim, bolsa de IC, programas, estágios, empresas, eventos que você devia estar indo. Se está ali, já fica a dica que era algo que você podia estar de olho.
E aí também ele vai ganhando credenciais por treinamentos mão na massa, que era onde eu estava falando que eu acho que a gente tem que fazer parceria para trazer esse tipo de treinamento. Por exemplo, um financeiro, por exemplo, um de investimento. Ele ganha um badgezinho ali, treinado em investimento, por exemplo. E aí a empresa também está lá dentro, porque vai ter um banco de talentos, então a gente vai ter os parceiros de empresas. Isso é só um sonho que está na gaveta por enquanto, mas nunca está só na gaveta, né? Porque ele está sempre aqui dentro. Então a gente vai fazendo as coisas e vai vendo como que eu trago isso para cá. Então a SBZ já vai ser um grande... A gente está muito animado, porque hoje eu acho que nosso departamento está muito massa. Muito massa, com coisa boa demais para mostrar, não só no leite. Nosso gado de corte está muito bom, nosso setor de piscicultura, aves, tem muita coisa sendo feita. E a ideia de trazer a SBZ, faz anos que a SBZ não é dentro de uma universidade, a reunião. E a Sociedade Brasileira de Zootecnia não tinha que ser um congresso só para mostrar pôster. Era para gerar valor para a produção animal. E a gente quer trazer o lema Ciência e Prática da UFLA para isso, dessa conexão. Então tem que estar todo mundo. O nutricionista tem que estar entendendo de investimento, de política pública, né? E aí a SBZ, a gente está vendo como você falou de sonho, está sendo um sonho mesmo para mim. Eu estou criando esse problema gigante para ver como eu vou resolver depois, né? Porque é muita gente, né? Mas a gente quer promover a criação dessa conversa, né? Entre todo mundo, para saber assim, porque às vezes a gente como universidade também está preparando resolvendo uma dor que ninguém está tendo e não resolvendo o que precisa. Antes da gente caminhar para o nosso encerramento, eu queria que você falasse um pouco a gente tentar rapidamente aí falar um pouquinho sobre uma caixa que é a fazenda nessa história. Você tem uma fazenda de leite funcionando na sua mão. Como é que esse instrumento tem impactado aí na formação dos estudantes? E acaba sendo um exemplo prático de que pode se estender para outras cadeias, né? Nós vamos analisar no leite, mas dá para poder estender a tese para outras cadeias aí. Como é que tem sido esse instrumento na sua mão lá? É um pepino gigante, né? Um outro problema que eu abracei, porque eu acho que é da onde saem é oportunidade. Ali, o que eu tenho, Marina, tenho aprendido ali, não existe, sabe? Porque eu nunca tive fazenda. Né? Então, só esse meu contato com a realidade diária da fazenda melhora minhas aulas, melhora minha atuação com os meninos. Então, eu acho que como ferramenta para eles não tem igual, até porque eles têm uma autonomia grande para resolver coisas lá. E eles desenvolvem até mesmo esse problema assim, lidar com pessoas. Tem vários núcleos, né? Tem mais de 50 pessoas que atuam lá na fazenda. Então, é um grande desafio isso. E a gente, assim, depois que... Uma das coisas que eu tenho feito é tentado, oficialmente, criar mais oportunidades de aprendizagem. Eu enxergo muita oportunidade de aprendizado em tudo. Então, assim, cara, aconteceu isso aqui agora. A gente está fazendo reuniões técnicas e aí eu convido todo mundo. Assim, eu tenho um grupo lá que chama só avisos, que só eu que mando coisa, mas todo mundo que vai na fazenda em algum momento está nesse grupo. E aí, na reunião técnica, eu chamo todo mundo e a gente discute uma decisão. Porque, para mim, o mais importante é a pessoa, o aluno que está ali. Eu falo isso quando vocês vão para fora, para as fazendas. Entre na cabeça de quem está lá. Entenda como essa pessoa toma a decisão. O livro todo mundo tem. Por que ele decidiu por essa maravilha e não aquela areia? É lindo falar que a areia é mais confortável, que é isso, que é aquilo. Daí, mas qual que é o contexto que a pessoa está vivendo que ela decidiu ir para aquele lado? Esse processo... Criar o bezerro macho não deu lucro. Por que o cara está criando a si mesmo? Mas ele tem um monte de coisa que a gente não está vendo, que está influenciando nessa decisão. Então, a fazenda, eu tento mostrar muito isso para eles, porque a gente tende a julgar demais um pedacinho assim da imagem. Aí eu falo assim, pessoal, sabe por que a gente está fazendo assim e não do jeito oficial, certo, que está no livro que eu ensino na aula? Por causa disso. Pessoal, eu não posso trocar esse milho por polpa, porque vamos lá no estoque, vamos lá. Olha aqui quanto que tem de polpa. Faz a conta, quanto que a vaca come? Vezes 365, vezes o número de vacas. Dá? Não, então eu não posso aumentar a polpa, porque eu não consigo comprar outra polpa esse ano ainda, ela tem que durar. Coisas minúsculas que... Antes, eu acho que estava mais compartimentalizado. Então, foi uma das coisas que eu tentei ensinar para eles. Eu falo para eles, vai ser um grande diferencial, que vocês já estão saindo daqui com essa visão de gestão do negócio. Pessoas, adianta ficar batendo de frente, não sei o quê. Não, você tem que trazer para o time. Todo mundo tem que sentir que está olhando para o mesmo lugar. E eu acho que o mais importante é que todo mundo também se sensibilize e reage bem a quando você se importa com elas. Tá? Isso é outro ponto que eu acabei não falando, mas na aula. Os alunos, eles são assim, quando eles se sentem... objetificados, assim,
tanto faz quem tá ali, né? E não falar assim, Ronaldo, no final da aula, eu não vou te humilhar. Falar, Ronaldo, você tava no celular a aula inteira, hein? Eu reparei. Só nós dois, no 1 a 1. A pessoa, pô, ela tava prestando atenção. Na outra aula eu já fico diferente. Então, assim, é o humano, que a gente tava falando antes também. Né? No meio de todas essas tecnologias, a Fazenda é um exemplo que a gente até criar esse nome, né, de Fazenda Inteligente de Baixo Carbono, que a gente está atuando nessa linha de aumentar o número de pesquisas de impacto ambiental do sistema produtivo. Essa Fazenda Inteligente, ela só vai ser inteligente porque tem pessoas atrás, né? Porque as tecnologias, esse tanto de automação de coisa, depende do humano, do criativo. E esse humano tem que entrar em tudo, o emocional tem que entrar em tudo. A gente aprende quando a gente está emocionalmente conectado com a coisa. Então, a Fazenda, ela me permite tudo isso. Ela mexe muito com o nosso emocional, né? E ainda ter que lidar com o negócio. A Fazenda de Leite é um negócio lá altamente tecnificado, e ter que conviver com a burocracia pública, que é necessária. Não tem como soltar. Por mais sério que vocês sejam, você tem que entender que a regra é para todo mundo, né? Então, assim, é um gigante. Vamos falar assim, é temperado com desafios adicionais ainda, que não estão só numa fazenda comum, né? Uma fazenda pública, né? Então, eu imagino aí o tamanho do desafio. Mas não resta dúvida que é um laboratório importantíssimo, né? Um desafio que compensa pelo poder de transformação que promove. Marina, eu acho que agora podemos sim caminhar para o encerramento. A gente sempre gosta de passar uma mensagem final, uma reflexão sobre aquilo que a gente conversou. E eu acho que, até para te dar um direcionamento, fique à vontade para poder passar a sua mensagem, mas assim, o futuro da educação superior, o futuro da formação de pessoas, ele vai passar por que caminho? E fique à vontade para passar a sua mensagem final para os mamíferos. O futuro da educação vai passar por que caminho? Formação, futuro da formação de eu não vou me arriscar muito não a criar cenários, mas uma coisa que eu acho importante é a valorização das pessoas, sabe? Hoje eu tenho esses grupos todos, eu sinto que eu tenho esses alunos em volta de mim, né? Que a Luísa deu esse exemplo, porque eu não acredito que pensando primeiro como líder, se a gente trabalha sozinho, nosso impacto é do tamanho do nosso braço, só, né? E eu quero muito, para mim mesmo, pensando de uma forma bem egocêntrica, assim, eu quero muito mais do que isso, né? O meu impacto seja muito mais do que isso. Então, primeiro, só pensando em transformar o mundo, a educação, a formação e você valorizar quem está perto de você já é uma grande ferramenta que aumenta o seu impacto. Mas pensando do ponto de vista deles, assim, cada vez mais eu acho que vai ter que ter a participação ativa do estudante, né? As coisas vão ser mais individualizadas. E vai sempre ter um monte de gente que não vai dar certo, gente. Isso é normal. Você falar assim, passou um monte de gente no stand e só alguns que se destacaram. É a vida, né? É normal. Né? E eu acho que falar que não tem gente boa, gente... Não destacou naquele segmento, vai destacar em outra coisa. Então, assim, eu brinco para eles que eu sou caçadora de talento. Eu fico prestando atenção no que a pessoa é boa de fazer. Se eu me dou bem com ela, eu acho que tem que ter um alinhamento de valores... Voltando para a sua pergunta, eu acho que o humano vai ter que entrar muito mais do que... Vai ser cada vez menos massificado. E esse relacionamento, esse contato assim, de humanidade mesmo com a pessoa vai fazer parte, tem que fazer parte. É quando dá certo, quando você vê por que um trem está dando certo, você vai olhar de perto, é porque tem humanidade envolvida no negócio. Não é porque é melhor tecnologia, ou melhor sei lá o quê. Tem humanidade. Então, não sei, talvez eu não consigo envisionar muito ainda como que o sistema educacional, pensando MEC da vida, vai conseguir se adaptar a isso. Mas iniciativas como essa que a gente tem do Taltec, que eu mencionei, que pode ser uma ponte, a SBZ, um início daquilo, de criar uma comunidade que... e sabe como que a gente, às vezes, a parceria público-privada vai nos permitir sair um pouco dessa limitação que a universidade tem financeira e burocrática do MEC, do currículo. Você continua batendo... Eu falo para eles sempre, aprende as regras do jogo, joga muito bem elas, aí você pode criar.
A velocidade do mundo deve conectar mais o mercado com a universidade. O mercado deve ficar mais ativo, mais influenciador no que a universidade está fazendo. Acho que isso é uma tendência. E te falo assim, eu estou te falando agora como empresário. A gente já vem fazendo essa intervenção. Né? E ela vai sensibilizar outras pessoas. A tese da Milkverso aqui, ela não vai parar no leite. Nós não temos dúvida disso. Né? Pegar ativamente, ir onde tem braço, como se fosse uma folha branca, e olhar para o mercado. O que você está precisando? Você está precisando de ordenador? Então vem cá. Cara, você está precisando de trabalhar sem dinheiro. Então, eu tenho essa oportunidade aqui, eu tenho condição de te treinar. Capacitei essa pessoa e conecto ela com o cara que está precisando da pessoa lá. Porque se você for conversar com os empresários, todos eles vão te falar que o grande drama é mão de obra. Em todos os níveis. Estratégia, gerencial e operacional. Todos vão te falar que o desafio são pessoas. E o empresário não dá mais para ele ficar parado esperando a pessoa acontecer sozinha. Ele vai ter que se tornar ativo nisso e se conectar com as instituições de ensino. Né? E uma instituição de ensino paralela, né, igual o que nós estamos criando aqui, que não é só uma instituição de ensino, acaba sendo uma empresa de RH, ou seja, essa empresa vai pensar pessoas para a cadeia produtiva do leite. Nós estamos criando esse negócio para pensar pessoas para a cadeia produtiva do leite, que vai se conectar, né? Estamos aqui fazendo esse exercício, né, de conectar com as instituições de ensino, não paramos só na UFLA, estamos fazendo isso no IF de Bambuí e devemos fazer em outros, já tem outros prospectados para isso começar. Então, ou seja, essa conexão vai acontecer, o mercado vai ter que ter uma postura ativa de influenciar na formação e direcionar a formação das pessoas. Eu acho que isso aí é um futuro bem próximo. E aí, olha só, isso aí é um exemplo perfeito do conhecimento just in time. Você detectou um problema, né, um gargalo, um gap, e você vai preparar a pessoa para o que ela precisa fazer naquilo. Né? E assim, eu acho que reclamar não é o problema. O problema é reclamar para quem não resolve. Então, eu acho assim, às vezes a gente escuta um julgamento muito duro da sociedade e da indústria em relação à universidade por generalizações extremamente injustas. Extremamente injustas. Você é um cara que você falou, a gente está fazendo isso porque você tem essa visão lá dentro. Você está colhendo frutos da universidade. E você vê o potencial. E eu acho que todo mundo tinha que abrir essa cabeça. Nós estamos lá. Assim, a gente está aberto a conversar e falar assim, vai lá ver primeiro, antes de julgar em primeiro lugar. Que todo mundo não é uma caixa só. Claro que tem gente ruim, como em todo lugar tem gente ruim. Tem empresário ruim também. A melhor forma de você mudar a cabeça, e eu conversei disso, eu estava conversando com o professor Vinícius, do IF de Bambuí, e ele me falou o seguinte, Ronaldo, a gente vai fazer essa iniciativa aqui dentro, e eu não tenho dúvida que essa iniciativa vai tirar um monte de gente da inércia. O pessoal vai começar a olhar e falar assim, peraí, isso aqui tá... Peraí, o setor do leite aqui... Eles colocaram um confinamento aqui e foi a empresa que colocou um confinamento aqui. Peraí, a empresa colocou um vagão aqui dentro, colocou máquina aqui dentro para poder rodar. O que está acontecendo? Peraí, a empresa fez uma intervenção, a empresa está contratando gente. Peraí, está formando 150 pessoas por ano aqui, mais do que a quantidade de técnico que está formando. Peraí, eu vou ter que fazer isso aqui na avicultura também. Peraí, eu vou ter que fazer isso aqui na engenharia de alimentos também. É a mudança de dentro para fora. Se o vizinho vê, vai mudar também. E eu não tenho dúvida... de que se o mercado for ativo e ir conversar com as universidades, que a receptividade é boa. O professor está pesquisando um negócio que não serve para nada, é porque não sabe o que pesquisar. Exato. Se você chegar lá e mostrar para ele o que você está precisando, ele vai entrar com você. Falta conexão. E tem gente aberta a isso. Claro que tem gente que não. Mas vamos parar de basear nesses outros. E outra, vai reclamar para quem resolve. Marina, seus alunos não estão servindo. Vamos resolver? Vamos. Mas se a gente mudar o meio, o cara vai se converter. Boa parte, uma fração significativa daqueles caras que estão na inércia ou que às vezes não estão querendo, se a gente mudar o meio, impactar o meio, o cara vai ter que se converter, porque senão ele vira um peixe fora da água. Né? Mas é isso. Marina, eu queria aqui, em nome dos mamíferos, te agradecer a participação, né? Foi um prazer ter você aqui com a gente, está convidada para voltar.
Talvez nós podemos pegar um tema técnico que agrade outra fração dos mamíferos, né? São muitos mamíferos que pensam diferente. A gente falar, talvez, de nutrição aí numa próxima oportunidade. Né? Fica a chamada. Se você quer saber mais sobre nutrição com a Marina, deixa um comentário aí. Qual o tema. Pede que a gente chama ela de novo. É isso aí. Queria te agradecer e te dar um espaço, né, para passar uma mensagem final, então, para a gente finalizar. Eu acho que eu vou ter que vir, porque não deu nem metade aqui do papelzinho que elas fizeram, tá? Só virei uma página, tem 4 aqui, ó. E não tem nada técnico nesse papel aqui ainda, hein? Não, eu gosto de conversar e principalmente quando a gente agrega, né? Quando você vai gerando valor só de um bate-papo, né? Eu acho que isso aí é muito legal. Toda vez que a gente conversa, antes de começar a gravar, eu já tinha falado, a gente podia já ter gravado, né? A gente falou 40 minutos antes de começar. Se tivesse gravado, já era um podcast. Um outro episódio. Mas obrigada, parabéns por essa iniciativa do Mamíferos. Eu acho que podcast... Tem muita gente que passa tempo na estrada, né? Eu gosto muito do formato da mídia, mais do que vídeo. Eu escuto mais, né? E chega em todo mundo. Acho que é um negócio tão legal. Parabéns para todos vocês e obrigado por me receber e pelo convite. Brenda, para acabar... quer deixar meus arroba para o pessoal seguir? Pode, fala aí pro pessoal. Tá na hora, todos os arrobas. Tem um monte de arroba, né? Como tem muito projeto, tem muito arroba. Mas, eu queria convidar também todo mundo que... ela fez a chamada aí da nutrição. Nós estamos conduzindo uma pesquisa de mestrado que é para ouvir o nutricionista relacionado à nutrição proteica de vaca leiteira. E aí é um questionário que demora uns 30 minutos para fazer, então você precisa sentar e parar, mas que vai me ajudar a falar a língua dos nutricionistas, porque eu preciso fazer essa conexão. Eu estudo muito nutrição proteica e eu preciso entender como eu traduzo isso, ou que tipo de gargalo que está relacionado à nutrição proteica no campo. Então, no @impar, INNPAR.ufla, né? Então é impar com N e 2 P's. .ufla tem o Instagram do meu grupo de pesquisa e lá tem o link do formulário lá na bio já, né? E aí tem o @fpalmital, que é o @ fazenda, né? O @flaleite, que acho que é só o Flaleite mesmo. São esses projetos principais. E vai ter o da SBZ em breve. Mas eu vou fazendo propaganda de um em outro, então esses 3 acho que são os principais. A gente vai deixar os arrobas na descrição pro pessoal entrar. Brenda, para finalizar... Agradecer a Marina, vocês, foi um podcast muito bacana. E eu acho que o que fica da conversa é que tudo que foi falado aqui dá para replicar. É só como o Ronaldo diz, modula, pega o que serve para você, modula e usa. Porque a gente tem que aprender com as pessoas e abrir a caixa de ferramenta, usar. Só deixar lá e esquecer não vai adiantar nada. Muito obrigada. Luísa Teixeira. Agradecer também a participação. E vai demorar um tempinho para aparecer aqui de novo. Não vai. Agora a gente vai trazer a Luísa mais vezes. Agora ela vai ser contratada, né? Era nossa estagiária, agora contratada. Vai ter que vir mais vezes, né? Aí faz parte do trabalho dela agora. Papel branco para ela ali, ó. Ela escreveu o tempo todo. É só Lucas Eu Te Amo que tá escrito ali. Bom, Marina, então mais uma vez aí, muito obrigado pela participação, querida. Você sabe disso, né? Mas as portas da Companhia do Leite, de todo o ecossistema no qual ela está inserida, estão abertas aqui para você. E não temos dúvida que nós vamos combinar outro mais rápido, né? Para a gente agora falar já sei o caminho. Mais sobre... falar talvez sobre vaca também, para a gente manter aí essa conexão com a bovinocultura leiteira. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, mamíferos, por estar com a gente aqui até o final. Grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo episódio.